Quando Lionel Messi foi anunciado pelo Paris Saint-Germain, o mundo inteiro ficou surpreso, até porque não esperávamos nunca que Messi fosse um dia sair do Barcelona. Mas por conta de toda a crise que o Barça enfrentava financeiramente, de não poder continuar com o Messi pagando seu salário, toda a questão do fair play financeiro, que dentro lá da Espanha ainda é muito mais sério, e juntando com toda a crise do Barça, fez com que ele voltasse ali a jogar com ninguém menos que Neymar. E todo mundo ficava feliz justamente porque a gente já tinha visto como Neymar e Messi eram incríveis juntos. E agora trazendo um time que tinha ali tanto Neymar como Di Maria, Kylian Mbappé e dentre outros jogadores, tudo cooperava para que o Paris Saint-Germain tivesse uma máquina. E é por isso que principalmente os torcedores do Paris Saint-Germain receberam Lionel Messi com uma festa incrível, porque poxa, é simplesmente Lionel Messi. Imagina você, meu amigo, ter Lionel Messi em seu time. Todo mundo obviamente ia querer, ainda mais para quem tinha ali Neymar do lado e que eles fizeram uma baita de uma dupla no Barcelona. Agora no Paris Saint-Germain, tudo cooperava para que fosse ainda melhor. Mas a grande verdade que todos nós sabemos é que não foi tão assim. Por mais que eles tiveram sim partidas memoráveis, fizeram juntos grandes partidas, mas nada comparado ao que um dia foi no Barcelona, o quesito Neymar e Lionel Messi, e também o trio, né, Messi, Neymar e também Kylian Mbappé. Todos nós esperávamos que esses três fossem jogar um absurdo juntos, e de fato eles tiveram partidas memoráveis, mas não conquistaram o título tão sonhado da Champions League como todos imaginávamos. E não demorou muito para que, de certa forma, o Messi começasse a ser odiado por alguns torcedores do Paris Saint-Germain. Isso porque muitos dos torcedores falavam que Messi simplesmente estava cagando para o time. Literalmente, falavam que ele andava dentro de campo, perdia a bola algumas vezes e não voltava para ajudar, e que ele não queria saber do time. Se errasse, tanto faz, e ele não estava nem aí para o Paris Saint-Germain. A cada eliminação em Champions League isso ficava mais evidente, o desconforto por parte da torcida era mais evidente e ficava cada vez mais notório a grande insatisfação dos torcedores do Paris Saint-Germain em cima tanto de Lionel Messi como do próprio Mbappé, do Neymar e de todo o elenco. Mas o peso em cima também ali de Messi das críticas era muito grande, justamente porque Messi é um dos maiores jogadores da história. E obviamente quando você tem um dos maiores jogadores da história em seu elenco e sabendo do que ele pode fazer e do que ele fez no Barcelona, obviamente todos esperavam muito mais individualmente do Messi. E a grande verdade é que por mais que ele fez sim partidas extraordinárias, nunca se comparou ao seu nível no Barcelona. E obviamente isso deixava os torcedores do Paris Saint-Germain indignados, porque eles sabiam que Messi poderia entregar muito mais, mas que muitas vezes ele fazia um certo corpo mole e não estava nem aí pro time. E aí era onde começava a vir justamente um certo ódio de alguns torcedores por Messi. Mas a bomba mesmo veio na Copa de 2022, acho que eu não precisava nem explicar aqui, mas é nítido que por conta da Copa que Lionel Messi fez individualmente, que foi espetacular, e aquela final em cima da França, onde Messi decidiu o jogo, foi um dos homens da partida ali, obviamente todos os torcedores franceses e do Paris Saint-Germain ficaram muito pilhados, porque a Argentina não só foi campeã do mundo, mas campeã em cima dos franceses. E obviamente Paris, por ser capital da França, isso teve um peso gigantesco. Para alguns torcedores que ainda tinham uma certa admiração e gostavam do Messi, começaram a passar a odiá-lo justamente depois daquela final onde o Messi, cara, fez uma partida incrível e de certa forma ajudou aí a acabar com a França naquele jogo. Na entrega da Bola de Ouro, Lionel Messi foi novamente nomeado Bola de Ouro. E a gente sabe que foi somente por conta da Copa de 22. E a France Football, que é justamente aí quem é a organizadora,
obviamente fez com que ainda mais esse título ficasse expressivo, até porque dando a bola de ouro pro Messi, sabendo que ele só foi eleito o melhor do mundo por conta da Copa e a final ter sido em cima da França, pros torcedores aquilo era quase que como dar uma punhalada neles. E é exatamente por isso que os franceses não gostam muito de Lionel Messi. É obviamente que esse vídeo que eu estou fazendo e o que eu estou falando aqui não são todos. Muitos têm sim um carinho, um respeito, uma admiração pelo Messi. Mas, cara, é muito real essa questão da insatisfação que eles ficaram justamente por conta de como o Messi às vezes estava jogando, de fazer um pouco de corpo mole, de não entregar o 100% que ele poderia entregar. Justamente também a questão da Copa pesou demais, porque como ele foi campeão em cima da França, o lado patriota de muitos deles foi ali de certa forma atacado, e foi muito por isso que a insatisfação ficava cada vez pior. E Messi hoje, como diz, não é muito bem quisto por uma parte dos torcedores do Paris Saint-Germain. Tanto ali pela questão do corpo mole que muitas vezes ele fez dentro do clube, e pelo outro lado também da França ter sido ali eliminado e perdido a final, ser vice pro Messi e pra Argentina. Mas e você, cara? Você também ficaria com raiva? Eu acho que eu ficaria bastante pistola, né? Mas enfim, cara, futebol é assim e tem dessas coisas. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like. Aqui no canal tem muitos vídeos, você pode estar entrando aqui assistindo. Inclusive, já vai estar passando aqui na tela alguns vídeos, você pode dar uma conferida. Tamo junto, que Jesus te abençoe, meu amigo. Uma ótima semana pra você. Não sei como tem sido a sua semana até aqui, mas, cara, independente, às vezes pode vir lutas, pode não estar como a gente gostaria, a gente passa por dificuldades, mas a grande verdade é que Deus, ele está sempre com os olhos para nós. Independente de como esteja a sua semana, Jesus, ele pode sim, cara, abençoar você de um nível para as coisas, darem uma reviravolta. Deus, ele é um Deus do impossível, ele faz coisas que a gente não consegue nem ter noção. E ele está sempre olhando por nós, e isso é o que me conforta. Tamo junto, forte abraço, um beijão pra tu, é nóis e falou, rapaziada.